Oi, gente. Um pequeno adendo. Eu acabei de lembrar o que eu tinha esquecido. É em relação às fintechs e o PCC, essa investigação toda. Sabe quem veio defender o Nick quando ah, levantaram a lebre do envolvimento dele aí por causa daquele vídeo? O Malafaia. Malafaia, que a gente já sabe que teve envolvimento ali, teve uma sociedade com um cara que é estelionatário condenado. O Malafaia, que tem uma relação muito estranha com dinheiro, onde ele mistura a pessoa pessoal dele com a pessoa física, com a pessoa jurídica dele ali da igreja, das empresas, né? E a gente sabe muito bem que as igrejas aqui no Brasil, elas são um buraco negro de fiscalização. A gente já sabe também que teve vários casos de pastores envolvidos com tráfico de drogas, né? Que vários casos em que igrejas foram usadas para lavar dinheiro, da mesma forma que está se usando os postos de gasolina, as usinas de cana-de-açúcar, é, que refinam a cana em álcool, né? E também as fintechs e igrejas para lavar dinheiro. Eu estou dizendo que o Malafaia fez isso, que ele lavou dinheiro? Não, não estou, mas é algo que a gente tem que investigar, porque o Malafaia, ele defende muito a extrema-direita, ele defende muito o Bolsonaro, e a gente está vendo que ele pode estar tá sujo nessa coisa, porque ele estava dando orientações para o Bolsonaro de quando postar as coisas e não sei o quê, mostrando que tinha uma certa coordenação entre eles ali. É, claro que vai exigir investigação isso, né? Mas é uma coisa que a gente precisa investigar. E não só o Malafaia, mas todas as igrejas. Essas igrejas precisam passar por um processo sério de fiscalização. Essa isenção das igrejas precisa acabar. Não que você necessariamente vá taxar as igrejas, mas elas precisam passar pela Receita Federal para que a gente saiba da onde vem o dinheiro delas e para onde vai o dinheiro. Isso vai garantir que os fiéis, o dinheiro suado deles vá para objetivos que sejam tão honrados quanto os pastores alegam ser, né, e que nada seja perdido no meio do caminho. Né? Vai que algum funcionário ali da igreja desvia alguma coisa aqui ou ali. Né? Não vamos dizer que seja o pastor lá no alto em si que esteja fazendo isso, mas que seja alguém no meio do caminho e tal. Não tem como a gente saber atualmente, a não ser que se fiscalize. E se os pastores, a esses grandes empresários da fé que a gente tem aqui no Brasil, se eles estão isentos, se eles não estão envolvidos em pilantragem, eles não têm com o que ter medo. Por que eles iam ter medo de fiscalização se eles são tão virtuosos e honrados quanto eles dizem ser? Não é? Mas o Malafaia pulou nesse barco furado do Nick, da Nicole Chupetinha. Da mesma maneira que ele não consegue sair do barco furado do Bolsonaro. E pelo que a gente vê, ele faz isso porque o dele está na reta, né? Ele ficou mais de um ano numa sociedade com um cara que era estelionatário. Segundo ele, ele encerrou a sociedade com o cara antes das alegações virem a público. Mas
quando você vai fazer um investimento, você vai fazer uma parceria com uma pessoa que envolve uma quantidade exorbitante de dinheiro, imagina-se que você faça alguma investigação a respeito, né? Lembrando que a empresa do Malafaia já estava em recuperação judicial. Então, ela já estava ali no limite da existência, ali à beira da morte legal dela ali. Ele não podia ficar correndo mais riscos. Aí ele aceitou entrar numa parceria com o cara sem saber nada do cara. Isso é muito estranho, né? Enfim, a gente vai ver o que vai aparecer. E eu não ficaria nada surpreso se a gente vê que o Malafaia tem alguma conexão aí. De novo, da mesma forma que a Nicole Chupetinha, a gente não sabe se ele foi um idiota útil ou se ele estava sabendo do que estava acontecendo. Será que foi alguém que pressionou o Malafaia para ele fazer essa declaração agora? Que torceu o braço dele? Ou será que ele fez isso sabendo o que estava fazendo, com a intenção de fazer isso? Você mete a mão no fogo por qualquer pessoa por aí? Ou você só mete a mão no fogo por pessoas que você conhece? Principalmente nessa situação em que tá muito descarada a coisa, tá muito feia a coisa. Todo mundo olha para essa coisa do Chupetinha e fala, pô, tá brabo aí, né? Começo do ano você faz aí um vídeo que forçou a mão do governo a parar uma fiscalização. E agora a gente descobre que essa fiscalização ia parar um negócio de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas das organizações criminosas. E a gente descobre que o teu vídeo foi impulsionado por dinheiro dessas facções criminosas. É uma treta muito séria. E aí vem o Malafaia e mete a mão nesse vespeiro a troco de banana. Me diga, vocês que estão vendo esse vídeo, vocês meteriam a mão aí nesse vespeiro para proteger a Nicole a troco de banana? Vocês pulavam no barco da Nicole agora para defender ela quando tem tantas coisas aparecendo que sugerem que tem a podridão aí? Ou vocês ficariam atentos para ver se aparece alguma evidência que exonere ele ou que condene ele, né? Eu acho que a maioria das pessoas ajuizadas ficaria olhando para ver, vamos ver se esse cara tem culpa no cartório ou não. Pular cegamente no banco do, de passageiro dessa confusão é muito estranho isso. Hein, Malafaia? Ah, como é que tá as tuas declarações aí? Tá tudo certinho? A gente não vai pegar nenhum rabo preso em nenhum lugar, Malafaia? Por que que você está entrando num barco furado dessa forma? Não estamos falando de perseguição, estamos falando de uma investigação. Mas você deve estar com culpa no cartório em alguma coisa aí no meio do caminho, né? Da mesma forma que a gente está vendo aí com essas mensagens com o Bolsonaro, você deve ter alguma coisa ligada aí com a Nicole Chupetinha. Tem alguém torcendo o teu braço, Malafaia?
Você está fazendo isso por ingenuidade ou você está fazendo isso por culpa no cartório? Porque está muito estranho isso. Não estou dizendo que ele seja culpado, mas que é muito suspeito é ele pular nesse barco furado. Né? A maioria das pessoas ficaria atento para ver qual é a situação. Bom, é... a gente precisa de fiscalização nas igrejas e a gente precisa ficar de olho nesse cara aí porque ele já está envolvido em outras pataquadas. Bom, é isso aí, gente. Esse assunto estava no finalzinho do vídeo, relacionado a outros assuntos ali no finalzinho do vídeo, mas eu tinha esquecido de falar do Mala Feia. Então é isso aí. Eu deixo vocês com o meu eu do passado. Até mais. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de corrigir um erro e pedir desculpas por ter cometido esse erro. Eu tenho certeza que pelo menos em uma vez nos 2 últimos vídeos, talvez eu tenha feito isso 2 vezes, não tenho certeza, eu tenha pronunciado um nome erroneamente. Tá? O cara que idealizou o BRICS, o nome dele é Jim O'Neill. Eu falei alguma coisa como Jim O'Neill, alguma coisa assim. Porque eu assisti um vídeo um tempo atrás, e é um vídeo que eu de vez em quando assisto de novo, porque é muito engraçado, em que a pessoa que faz o vídeo, ela faz vários sotaques, falando como pessoas de diferentes nacionalidades, né? E com um sotaque sempre muito bem puxado, muito bem exagerado, não no sentido de fazer pouco, mas de marcar aquele personagem e ficar claro que esse personagem é de tal nacionalidade, aquele personagem é de outra nacionalidade, e assim vai, só pela voz. E ele, na hora de pronunciar o O'Neill, ele pronuncia diferente, e isso acabou marcando para mim, porque também tem um outro seriado de ficção científica que eu adoro, que tem um personagem que é um dos meus favoritos, que também pronunciona errado o O'Neill, e eu acho que isso tudo ajudou a marcar o nome errado na minha cabeça. Então, desculpa, gente. O nome do cara que idealizou a sigla BRICS é Jim O'Neill. Tá? Não é nenhum erro catastrófico, mas a gente tem que corrigir todo e qualquer erro que apareça. Bom, agora vamos às coisas da semana. E chega a ser ridículo que a gente viu tanta coisa que algo tão grotesco passe praticamente desapercebido, né? Mas Israel teve aquele, aqueles ataques lá na faixa de Gaza, que eles continuam até agora, né? Em que ele matou vários locais ali que faziam serviço de jornalismo para instituições internacionais de jornalismo, né? Foi algo absolutamente fora de qualquer critério que se possa chamar de humano, porque eles bombardearam um local e quando as pessoas foram lá para ajudar, para ver se tinha alguém ferido, alguma coisa, eles bombardearam de novo para acertar aqueles que foram lá para ajudar, para ver o que estava acontecendo, se tinha alguém precisando de ajuda. É uma pouca vergonha esse governo de Israel, ele não pode ser mais tolerado. Isso é um Estado verdadeiramente terrorista. Eu costumava acreditar na solução dos 2 estados, em que
o Estado de Israel deveria conviver com o Estado da Palestina e vice-versa, né? Que se deveria ter um convívio pacífico dos dois. Eu já não acredito mais nisso baseado nas ações de Israel. Eu não acho que Israel seja capaz de viver em paz. Se vocês pegam os avanços que Israel fez contra o território da Palestina desde que o Estado de Israel foi criado até hoje, vocês pegam um mapa da Palestina, o que era a Palestina e o que era Israel, lá no comecinho do Estado de Israel e vão avançando na linha do tempo, vendo mapas sucessivos até hoje, vocês vão ficar abismados. Não é possível a convivência com um Estado desse. E aconteceu tanta coisa durante a nossa semana que isso acabou esquecido. E a gente não pode esquecer dessas coisas. Essas pessoas estão sofrendo, né? Então não é algo que a gente possa simplesmente fingir que não está acontecendo. A gente não pode esquecer, porque esquecer deles significa que eventualmente nós seremos esquecidos quando nós estivermos numa situação de dificuldade. Não é humano esquecer as pessoas desse jeito, né? E essa semana vai ser uma semana muito conturbada em termos uh, de acontecimentos. A gente teve toda a pataquada da, da questão da Polícia Federal aí com o Bolsonaro. Não é culpa da Polícia Federal. Eu acho que a culpa é do relaxamento, da tolerância do STF com relação ao Bolsonaro. Qualquer outra pessoa na história do Brasil que tivesse feito 10% do que o Bolsonaro fez em termos de risco de fuga, de atacar o processo, de tentar intimidar o juiz, já estaria em cana faz muito tempo. Estaria em cana preventiva faz muito tempo. Mesmo os comparsas dele lá foram para a prisão preventiva por muito menos. A nossa Constituição exige que todos sejam tratados com igualdade. Por que ele está ainda em prisão domiciliar? Não é justificável essa prisão domiciliar. É simples assim. Nós tivemos o líder do PT ali apontando que o Bolsonaro poderia fugir em 10 minutos para a embaixada americana. Tem mais duas embaixadas para as quais ele poderia fugir. E aí pediram que a Polícia Federal colocasse homens vigiando o Bolsonaro. A Polícia Federal falou que apenas vigiar o condomínio não seria suficiente, que teria que colocar alguém dentro da casa do Bolsonaro. E colocaram ali os agentes, aí os agentes mesmo já comunicaram os superiores e por aí vai, na linha de comando, que seriam necessárias medidas mais restritas, porque ainda havia possibilidades de fuga, o Bolsonaro poderia entrar num carro de uma embaixada, o Bolsonaro podia pular o muro. Eu acho que dificilmente ele fisicamente consiga pular o muro. Mas cabe aos agentes levantar todas as possíveis, todos os meios possíveis de fuga. E você não pode subestimar uma pessoa que já tentou fugir outras vezes. O Bolsonaro já fugiu para a embaixada húngara, ele tentou pegar asilo na Argentina, ele correu para os Estados Unidos antes do fim do mandato dele com medo de ser preso. Cada vez que aperta o cerco, ele tenta alguma coisa. Então, os agentes estão certos em levantar todas essas possibilidades. E para cobrir todas essas possibilidades, o custo da operação de manter
o pessoal ali, o incômodo para Michele, para a filha da Michele. Eu não me importo muito com a Michele, vou ser sincero, porque para mim ela é tão suja quanto o Bolsonaro. Mas não é ela que está sendo julgada agora, não é ela que está presa preventivamente, né, em prisão domiciliar. Ah, e se fosse uma família realmente unida, como eles vivem colocando que é o partido lá do Deus, Pátria e Família, que era o lema do Bolsonaro, lembrando que o Bolsonaro já casou várias vezes, né? Então, esse negócio de Deus e família é até onde ele é interesse para ele, né? Quando deixa de ser interessante, ele separa. O valor do matrimônio enquanto uma instituição religiosa, de que o que Deus uniu, o homem não separa, isso não existe para eles. Eu sou ateu, mas eu fui criado como cristão, eu conheço muito bem o que o cristianismo fala a respeito disso. Eu acho que as pessoas têm direito de separar? Eu acho, mas não é o que o dogma cristão fala. E eles que são tão apegados ao dogma cristão, no entanto, é, vão contra o dogma cristão de uma forma grotesca, né? Enfim, não sou eu que alego ser cristão, não sou eu que faço uso da narrativa cristã, dos valores cristãos para tentar ganhar voto, mas é uma questão de uma certa hipocrisia aí nessa família, né? Enfim, vamos lá. Voltando ao ponto, então já não seria a hora de colocar o Bolsonaro na devida ah, cela lá na Polícia Federal até que o julgamento se encerre? É mais barato para os cofres públicos, garante a segurança do cumprimento das medidas legais aí e tem o menor custo possível tanto para a família quanto para os cofres públicos. Não é como se o Bolsonaro fosse ser torturado ali na superintendência da polícia. Ele vai ter uma salinha só para ele ali, com cama, com TV, não vai ter nem grade. Ele só não pode sair da sala. Ele não vai ter contato com nenhum outro preso, só vai ter contato com os policiais que estão ali ao redor. O Lula ficou 580 dias preso nessa situação, por que o Bolsonaro não pode ficar 2 semanas? Porque já está alguns dias aí, né? E mais as 2 semanas mais ou menos 2 semanas do processo, aí final. Por que ele não pode ficar essas 2, 3 semanas? Né? São coisas para a gente pensar. Será que é por causa do partido? Será que é porque o Lula é progressista e o Bolsonaro é, é conservador e reacionário? Será que é porque o Bolsonaro defende a elite? Defende os militares? O nosso Supremo Tribunal ele está agindo em prol da democracia e eu aplaudo ele no sentido de manter esse julgamento andando, mesmo sob pressão, mas muitos desses juízes são de direita, são conservadores, até os reacionários entre eles. Né? O próprio Alexandre de Moraes é, é uma pessoa que tem posicionamentos de direita, ele tem direito aos posicionamentos pessoais dele, eu não tiro isso dele. E ele está agindo de forma, na maior parte do tempo, exemplar. Manteve a convicção frente aos ataques que sofreu, manteve o processo seguindo,
Enquanto outros juízes aí, né, a turma do Mickey Mouse, se curva mais do que bambu na tempestade, né? Se curva ao sabor do vento. A gente sabe quais são os três da turma do Mickey. Bom, mas enfim, é, a gente também não viu ainda o Bolsonaro ser julgado pela pandemia. Cadê o julgamento disso? A gente teve a comissão parlamentar lá investigando essas coisas. Por que esse processo não foi para frente, hein, meu caro procurador-geral? Por que isso não foi para frente? Também não sabemos nada ainda daquele avião que pousou aqui, né, Môncio? Cadê a explicação? Quem foi que deixou um avião sem as devidas identificações entrar em território nacional e pousar aqui? Hein? O povo não tem jeito de saber essas coisas? Se era algo absolutamente legítimo, primeiro que não precisava vir com um avião desmarcado. Mas, digamos que era o único avião disponível. Por que isso não está sendo comunicado? Se é algo legítimo, não tem por que esconder. Não é? Apenas as coisas criminosas e ilegítimas é que precisam ser escondidas da luz da razão, da luz da discussão. Bom, enfim, é, eu acho que o julgamento vai seguir até o final, que a coisa vai andar no ritmo devido. Não sei se o Fux vai pedir vista ou não para tentar arrastar isso para o ano que vem. Parece que a maioria dos ministros é contra isso, mas Fux sendo Fux, ele quer Fux com tudo, né? Ele quer tocar o oba aí, né? Mas fazer o quê? Tocar o oba no mau sentido, né? De bagunçar. Mas vamos lá. Por falar na questão da luz da verdade, né? Da coisa, nós tivemos uma ameaça muito interessante sendo feita pelo Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro ameaça a PL. Se continuarem, coloco tudo na mesa. É o resumo ali. Vamos lá ler a declaração dele. Deixa eu trocar o óculos aqui, gente. Vai ficando velho, o vista cansada, sabe como é que é, né? Impasse? Vocês estão brincando com a alma do meu pai. Não há impasse algum. Se continuarem, colocarei tudo na mesa. Não adianta me intimidar. Vou jogar todas as sujeiras do partido no ventilador. É, PL. Depois chamam vocês de partido da ladroagem, né? E são coisas assim que dão a veracidade a essa coisa do partido da ladroagem. Que negócio é esse que precisa ser jogado na mesa que vocês estão escondendo? Será que tem alguma relação com essa operação aí da Polícia Federal? Porque certamente vai ter político envolvido nisso. Para quem. Eu imagino que a essa altura do campeonato, só uma pessoa que estava em coma durante a semana é que não viu isso, né? Mas a Polícia Federal, Receita Federal e vários órgãos do governo federal, em parceria com órgãos estaduais de vários estados do Brasil, fizeram uma mega operação que percorreu aí vários estados, como eu falei,
E aqui em São Paulo pegou a Faria Lima, que eu já comecei a apelidar de Farinha Lima, porque era uma operação de lavagem de dinheiro que envolvia fintechs. Fintechs são empresas financeiras. É um banco virtual, é um banco que não é banco. Ele não é banco no sentido legal da coisa, ele não passa pelos mesmos crivos que as agências bancárias precisam passar de verificação, mas que aos poucos foram englobando várias das atividades bancárias nas atividades deles ali, sempre na medida do que era possível a eles e evitando a fiscalização. E aí, no começo do ano, quando o governo tentou fiscalizar, eu estou dando essa volta, mas a gente vai voltar à situação atual, tá? Não, não tenham medo disso. Eu só preciso fazer uma volta ao passado para a gente entender a coisa toda. No começo do ano, a gente teve aquele vídeo do Pix, da Nicole Chupetinha. Vocês lembram do vídeo do Pix, né? Que teve mais visualizações do que há brasileiros no mundo. O vídeo do Chupetinha teve 300 e tantas mil visualizações. Isso é maior do que a população de brasileiros no mundo. Nós temos 200 e alguma coisa milhões. Ou seja, é quase 50% a mais do que o número de brasileiros. É como se cada brasileiro vivo, desde dos mais velhos aos mais novinhos, recém-nascidos, assistissem uma vez e meia o vídeo do Nicolas. Obviamente nem todo mundo assistiu, mas como que ele atingiu essa visualização? É simples, ele foi impulsionado gastando dinheiro. Ele bombou porque teve gente gastando dinheiro para ele bombar. Porque o vídeo da Nicole Chupetinha, do Nick Kek Kek, era contra a fiscalização. Tinha aquele fake news dizendo que o governo queria taxar o Pix, queria tomar o Pix do povo. Não, o que o governo queria fazer, e eu já falei para vocês ali na época, era fiscalizar para evitar que fosse feita lavagem de dinheiro, para evitar que fosse feita sonegação fiscal. Mas o Nick tentou e conseguiu fazer o governo recuar, atendendo ao interesse que a gente viu agora, que era do PCC. PCC, que a direita vive acusando de estar mancomunado com o PT. Engraçado isso, né? Na psicanálise a gente sempre fala, quando você usa muito uma coisa para atacar os outros, você sempre fica voltando naquele botão, é porque você está falando de você. Né, Nick Chupetinha? Né, Tarcísio? Né, Bolsonaro? E o clã inteiro Bolsonaro aí. Quanto mais vocês falam dos outros, mais vocês apontam para vocês mesmos. Não eram vocês que falavam que o Lula andava com o chapéu do PCC, que era o Lula que andava ali no meio dos criminosos, porque o Lula falava com o povo nas comunidades carentes. Enquanto a gente viu que agora o povo está no meio da Farinha Lima. Farinha Lima que anda de mãos dadas com a extrema-direita. Farinha Lima que impulsionou teu vídeo, Nick. Ô, Nicole, explica pra gente por que o PCC impulsionou teu vídeo. Foram eles que pediram para você fazer esse vídeo com informações falsas, Nick? São eles que bancam a tua carreira política? Você se vendeu para eles? Porque você fez
um trabalho deles. Ou você é um idiota útil, ou você trabalha para eles. Das duas, uma, Nick. Diz pra gente, você é um idiota útil ou você tá mancomunado com eles? Porque não tem outra opção. Ou você fez isso sabendo, ou você é o idiota que foi o laranja deles. Explica pra gente. A ligação tá aí. Não tem como desmentir. Foi alguém não identificado que chegou em você e falou: Olha, eu vou te dar X em dinheiro para sua campanha se você fizer esse vídeo, ou eu vou oferecer aí é, alguma outra coisa que pode te auxiliar. Que vantagem você recebeu para isso, Nick? Porque alguma você recebeu. Porque você foi lá, gravou esse vídeo, ou com dinheiro de outros, ou com dinheiro público, para atacar a economia nacional. Você causou prejuízo à economia nacional divulgando essa notícia falsa. Você impediu uma fiscalização. E agora que a gente finalmente fez a operação, que isso tudo vem à tona, a gente vê que o teu vídeo foi impulsionado por dinheiro dos criminosos. Hein, Nick? Você sabia disso ou você não sabia? Você foi o idiota útil ou você é cúmplice? Diz pra gente. E a Nicole Chupetinha não é a única. Eu chamo ele de Nicole Chupetinha porque Chupetinha é o apelido dele ali entre os colegas dele ali do parlamento. E Nicole porque teve aquele episódio hediondo no Dia Internacional das Mulheres em que ele foi ali, pegou o microfone, colocou uma peruca loira e fez pouco de mulheres e mulheres trans ali. É o fim da picada. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e digo isso como homem, tá? Homem que se presta a menosprezar a mulher é porque não é homem de verdade. Homem de verdade não precisa colocar a mulher para baixo para mostrar que é homem. Eu fui criado com valores bem tradicionais. Minha família, como eu falei, é cristã. E nunca na minha vida me foi ensinado isso, que você deve colocar a mulher para baixo. Isso vai até um pouco contra o que o cristianismo fala, né? Se a gente vai na Bíblia. Mas na minha família a gente tem uma tradição de proteger as pessoas que precisam de ajuda, né? Ah, enfim, é uma tradição familiar aí, que é da gente prestar socorro e ajuda a quem precisa. Então, ah, esse tipo de coisa tende a me enfurecer um pouco. Não foi essa a imagem de homem que eu tive crescendo. Quando eu falo, às vezes eu falo em homem de verdade, mulher de verdade, eu não estou falando em questão de gênero biológico quando eu falo de verdade. Porque uma pessoa nasceu com um gênero X, Y ou Z, gênero biológico, né? É, a questão do gênero biológico é muito mais complexa do que esse tipo de discurso deixa a crer, né? Porque você tem a questão do intersexo, que são pessoas que nascem ah, com características de ambos os sexos, né? Seja a nível metabólico, seja numa questão mais não orgânica, mas
física, né? Enfim, ah, tem várias coisas que podem causar problemas durante o desenvolvimento ali que leva a questões intersexuais, né? Que é diferente do transexual, né? Enfim, então essa questão de quem é homem, quem é mulher é muito mais complicado é, do que a gente pensa normalmente. Mas enfim, eu estou falando de uma questão de identidade aí, né? Não importa com o que você se identifica, se você se identifica como homem ou como mulher e se isso difere ou não do seu gênero biológico, isso é irrelevante. Mas a questão de ter maturidade, de ter ética, é nisso que eu me refiro quando eu falo de verdade, né? Uma pessoa pode ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, independente do gênero biológico. Porque o de verdade implica aí caráter, implica ética, implica uma certa moralidade mínima, né? Enfim. E esse povo não tem disso. Vamos aqui a essa foto interessante que eu achei aqui, complementei aí com o Tarcísio de Freitas aí, porque é muito relevante a gente trazer isso, porque ele provavelmente vai ser o candidato aí da direita, não por escolha própria, porque ele não tem escolha nesse sentido. A gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos aqui. Deixa eu ampliar um pouco mais. Na parte esquerda acima, nós temos uma foto do Leonel Brizola, nacionalista brasileiro. Longe do Brasil, só aumentou meu amor por esse chão. É por ele que luto, é por ele que volto. E aí embaixo nós temos o do Bananinha. Se o Trump reduzir o Brasil à terra arrasada, eu estarei vingado. Vocês percebem a diferença é, de duas pessoas que se diziam nacionalistas? Eu não estou nem falando em questão de ser progressista ou não, enfim. O Brizola era o Brizola, é, e certamente era um político muito melhor do que essa vagabundagem bolsonarista, porque nem políticos eles são fascistas e golpistas. É uma coisa que a gente nunca viu na história do Brasil, um político eleito brasileiro não só bater continência para a bandeira americana, e eu falo ao clã Bolsonaro todo, a todos esses políticos de extrema-direita que estão disputando os espólios do Bolsonaro, colocar o chapeuzinho da maga. E o Tarcísio, ele não tem nem. Ele é tão sabujo, tão corrupto, que ele não vai ter nem escolha se ele vai ser candidato a governador ou a presidente. Porque tem gente que fala que ele dificilmente tem qualquer chance contra o Lula para presidente, mas que para governador seria muito mais fácil para ele ganhar. E eu não discordo, eu acho que seria mais fácil para ele tentar o governo do estado do que o, a corrida presidencial. Mas vamos ver o que o Estadão, que está longe de ser uma mídia de esquerda, fala sobre o, o Tarcísio e quem apoia o Tarcísio. Preso em ação contra a fintech do PCC, esteve em 25 comitivas de viagem do governador Tarcísio. Basicamente, onde vai Tarcísio, lá estava o PCC. Né, Tarcísio? São eles que vão determinar se você vai se candidatar para presidente ou para governador, né? Ah, uma coisa, pessoal, sabe aquele instituto de pesquisa, o Quaest? Pois é,
também é da Faria Lima. E pelo que eu vi nas notícias, está ligado aí a essas fintechs do PCC. Engraçado, né, como eles ainda insistem em manter o Bolsonaro na pesquisa. Curioso isso, né? Engraçado como eles colocam o Tarcísio nas pesquisas, quando o Tarcísio em momento algum fala que vai ser candidato, falou que ia ser candidato a presidente nesses últimos meses. Tudo bem, ele faz algumas ações aí que deixam claro que ele quer ser candidato para lá e para cá, mas ao mesmo tempo ele fala que ele não quer, ele volta atrás e não sei o quê. Sabe por quê? Porque ele não é senhor da vida dele, ele é sabujo. Recentemente ele andou falando em fazer 40 anos em 4. Sabe de onde vem esse discurso do 40 anos em 4? Os números mudaram porque o mandato agora é de 4 anos, mas essa ideia vem lá de trás, do meio do século XX, ali no Brasil, dos 50 anos em 5. Vocês estudaram isso na história do Brasil. É a velha política reacionária dando as caras de novo. Eles fazem essas promessas de progresso, que o Brasil agora é o futuro, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer o outro. O, o Renan Júnior aí, Renanzinho, como o pessoal fala, fez um vídeo uh, esses dias refutando essa alegação dos 40 anos em 4 do Tarcísio, comparando a, o mandato do Tarcísio como ministro dos transportes, os 4 anos que ele teve lá com o Bolsonaro como ministro de transporte, tudo que ele fez com o que o próprio Renan fez em 2 anos e meio. Assistam o vídeo lá, não só para impulsionar mais aquele vídeo, para fazer o vídeo ir para frente, mas para vocês verem, ele fez literalmente, o Renan fez 3 vezes mais do que o Tarcísio em metade do tempo. Aí fica fácil você fazer 40 anos em 4, quando os seus 4 anos você não faz quase nada, né, Tarcísio? O Tarcísio fez 6 concessões ali nas rodovias, o Renan fez acho que 16. Em metade do. O Tarcísio fez 6 no mandato inteiro dele. O Renan fez 16 em 2 anos e pouco. Fica fácil você fazer 40 anos em 4 quando o que você está multiplicando é zero. Né? Porque 0 vezes qualquer coisa ainda é 0, né, Tarcísio? Mas você é tão sabujo que você se curva aos interesses estrangeiros, você se curva à família Bolsonaro, você se curva ao crime organizado. Você não é senhor nem da sua própria vida e você quer governar o Brasil? Você tá de brincadeira, né, Tarcísio? Você tá de brincadeira. E do Bananinha, ele tá perdendo espaço lá nos Estados Unidos. Eu já falei, eu acho que para vocês na semana passada, que os democratas começaram a se mover usando uma legislação americana lá sobre agentes estrangeiros se metendo na política americana. E ele está com risco de ir em cana, então ele está meio desnorteado. Vocês podem ver que nos vídeos
mais recentes dele aí nas últimas semanas, ele parece mais ah, amalocado do que o normal, até possivelmente usando substâncias ali, porque ele tá com uma aparência horrível, ele trocou o nome da esposa dele. Isso não é coisa que nenhum homem ajuizado faça em público, né? Porque dá uma confusão do caramba, né? Por que que ele trocou o nome para o nome da esposa, em vez de falar o nome da esposa, ele falou o nome de uma amiga ali da família? Vai saber, né? Vai saber. Mas uma família disfuncional que nem a família Bolsonaro, onde pai e filho se tratam da forma como se trataram ali nas mensagens, vai saber qual é o normal deles. E ele está numa encruzilhada. Ele pode ser preso lá nos Estados Unidos, ele pode ser deportado aqui para o Brasil, ou ele pode sair de lá. Se ele sair de lá, dependendo como o processo andar contra ele aqui, porque ele já foi indiciado, né? A coisa vai caminhar como qualquer outro processo e dependendo como for, pode haver o pedido pela prisão dele. E aí, dependendo do país onde ele está, ele vai ser colocado na lista da Interpol e a Interpol vai pegar ele que nem pegaram a Zambelli. Vocês lembram que um tempo atrás ele falava em ir para a Europa para falar para os líderes europeus sobre a perseguição que o papai dele está sofrendo, que não sei o que, não sei o que lá? Pois é, se ele for para a Europa, ele está arriscado a terminar da mesma forma que o Zambelli. Preso num presídio italiano ou equivalente ali de algum outro país onde ele seja pego, aguardando ser deportado para cá. A Zambelli está numa situação horrível, o que é hilariante. Ela seria muito mais bem tratada aqui, mas ela escolheu fugir para lá, né? Fazer o quê? Agora a gente não pode mais chamar ela de espanhola, agora é italiana, né? Mas enfim, vai sofrer mais e no final vai ser deportada para cumprir pena aqui. E o Bananinha vai seguir o mesmo caminho, provavelmente. Se é que ele não vai ser preso lá nos Estados Unidos e ser deportado para aquelas prisões que são verdadeiros campos de concentração, que eles têm mandado os latinos lá nos Estados Unidos, onde o cara tem é, o, os guardas arrastando ele pelos corredores ali, eles são jogados em celas que não tem nem cama, não tem nada, o cara fica dormindo no chão, ah, ali nos centros de detenção do Serviço de Imigração americano, para depois ser deportado para algum outro país, como El Salvador, algum país africano, alguma coisa assim. Já pensou ele terminar num presídio de segurança máxima? Que legal que ia ser! Sendo tratado como qualquer é, outro bandidinho comum, porque lá para os Estados Unidos ele é só um, abre aspas, latino sujo, fecha aspas. Para esses fascistas americanos, qualquer brasileiro é igual. Ele se acha superior aos demais brasileiros, mas para os americanos fascistas, no qual ele fica lambendo as botas, para não falar outra palavra, ele é só outro latino de pele escura. Bom, a gente tem mais coisa ainda para falar. E essa ideia deles de que
do Bananinha de ir falar na Europa que o pai dele é perseguido, a Economist recentemente fez essa capa. A Economist é a bíblia da economia mundial, a economia de direita. Né? Tá longe de ser uma publicação progressista, uma publicação comunista, uma, um veículo socialista de divulgação, enfim. Ela é a bíblia dos setores financeiros e econômicos, a Economist. E a capa deles, eles colocaram o Bolsonaro com a cara pintada com as cores da bandeira do Brasil e um chapeuzinho de búfalo ali, que era um chapeuzinho que foi usado por um dos caras que atacou o Capitólio ali nos Estados Unidos no 6 de janeiro deles. Então, com isso, eles estão falando: ó, nós sabemos que o Bolsonaro é um golpista, que ele tentou tomar à força o, o governo do Brasil, né? E aí a manchete deles é: eu só queria destacar uma coisa. A Economist, sempre que ela pode, ela desce o cacete no Brasil. Sempre que ela pode, ela desce o cacete no Brasil. Ela não tem nem o menor pudor nisso. Mas aqui, motivado pelas ações do Trump, que o Trump, ele meio que ele tá fora dos alcances legais, e o Trump andou taxando o mundo inteiro. Custou muito dinheiro de muita gente, custou dinheiro de muita gente endinheirada pelo mundo todo. Deixa eu trazer isso aqui para cá, isso aqui para cá. O Bolsonaro custou, aliás, o Trump custou muito dinheiro de muita gente pelo mundo todo com essa coisa de taxa, de instabilidade do mercado de ações aí, porque o mercado americano era visto como o mais confiável, o mais estável. Ele era o local onde as pessoas iam procurar estabilidade nos momentos em que a economia mundial se tornasse instável por qualquer motivo, e o Trump bagunçou essa ordem, bagunçou com a estabilidade do mercado de uma forma nunca vista e causou muito prejuízo para muita gente muito endinheirada. Então a economista está descendo o cacete no Bolsonaro, colocando ele no lugar do Trump, porque eles fazem essa comparação do Bolsonaro com o Trump, dizendo que os dois tentaram tomar o controle de uma forma autoritária dos seus respectivos países, e o Trump não foi julgado e o Bolsonaro está sendo. O título da matéria deles é: O que o Brasil pode ensinar à América? América, nesse caso, os Estados Unidos. O Dudu Bananinha dizia que ele queria ir para a Europa, para outros países, para falar que o pai dele está sendo perseguido. Ele não está sendo perseguido. Até a direita sabe disso. Porque a Economist não é de esquerda. Ela é a publicação mais influente do mundo no mercado financeiro de direita. Não tem nenhum político ou economista ou o que quer que seja, pensador de direita, que não leia Economist. Tá? Então, quando na capa dela vem o que o Brasil pode ensinar aos Estados Unidos e mostra essa foto do Bolsonaro desse jeito, e eles mostram claramente que eles sabem que o Bolsonaro cometeu um golpe do Bananinha. Você fala que você vai falar para o mundo que seu pai foi perseguido. Isso não cola.
Até a direita do mundo todo sabe o que o Bolsonaro fez. O que você está querendo é arrumar desculpa, Dudu, para você fugir e tentar salvar a tua face, né? O conceito oriental de face, de honra pessoal, de reputação, né? Explicando de uma maneira superficial a ideia de face, para a gente seria algo como honra pessoal, como reputação. Não, Dudu Bananinha, você não tem honra pessoal, a tua reputação já é das piores, assim como a do teu pai. Todo mundo sabe que vocês são vermes. Eu já citei a Economist como fonte e vou citar outras vezes, porque quando até a The Economist aponta alguma coisa contra esse tipo de gente, é porque a coisa está escancarada. E aí ninguém pode reclamar, mas isso é uma publicação comunista. Né? Não dá, fica difícil. Uma coisa interessante, algumas semanas atrás, eu não coloquei isso aqui no canal, quer dizer, eu acho que não coloquei para vocês, mas é apenas uma curiosidade. O Wall Street Journal esteve aqui na minha cidade fazendo uma reportagem sobre o Porto de Santos aqui. A importância do Porto de Santos. Eu fico feliz como nativo de Santos. Mas vamos lá. Só uma curiosidade, citando rapidamente. Não tem nada a ver com isso. Mas eu lembrei porque o Wall Street Journal é outra publicação ah, que é de direita, é uma publicação que tem grande peso, né, nos setores econômicos, né? Enfim, é outra publicação que está longe de ser chamada de uma publicação de esquerda. E eu acredito que a gente, sempre que possível, deve ser o mais generoso possível ao tratar dos argumentos dos nossos oponentes, porque aí você mostra que não tem como sustentar a posição deles. Já indo para o encerramento, eu tenho mais alguma coisa depois dessas fotinhas aqui, mas só para encerrar com essas fotinhas. A gente ainda não tem data para isso, mas a gente vem cada vez mais sendo falado nisso, que o BRICS está se preparando para um PIX global, né, que seria o BRICS Pay, que seria uma versão internacional do nosso PIX para ser usada por todos os países do BRICS. O nosso PIX já é internacional, ele já é usado em vários países, incluindo Estados Unidos. Entendeu por que o Trump estava chiando sobre práticas desleais? Porque tem vários países que aceitam PIX. Até alguns estabelecimentos nos Estados Unidos. Não é generalizado lá nos Estados Unidos, mas tem alguns estabelecimentos que já aceitam PIX. A diferença do PIX para os métodos de pagamento eletrônico que tem nos Estados Unidos é grotesca. O PIX é instantâneo. Quando tem que converter moeda, você paga uma taxazinha de conversão, mas fora isso não tem taxa nenhuma. E leva alguns segundos, ele é basicamente instantâneo. E é aceito em todo o território nacional e aceito em alguns outros países, incluindo Argentina, Chile, Uruguai, França. Eu não lembro agora de outros países além desses, mas eu sei que alguns estabelecimentos dos Estados Unidos já aceitam. Ali na Flórida, alguns estados que tem mais brasileiro, ou tinham pelo menos, né? Aceitam PIX. Enquanto os meios pagamentos americanos são todos controlados por empresas privadas, não é que nem o Pix, que é pelo Banco Central. Todos eles cobram taxas e às vezes levam até 3 dias para efetuar o pagamento. E
mesmo, um tempo atrás, eu comprei um jogo na Steam e aí o jogo não estava funcionando com o controle, não estava aceitando o controle. Eu pedi pelo reembolso, cancelar a compra e reembolso do dinheiro. Levou 3 dias para eu receber o dinheiro de volta. Né? Recebi, mas levou 3 dias, que é um prazo muito maior do que a gente está acostumado aqui. Né? Fazer o quê? Mas enfim. ah, e lá não é geral. Cada estabelecimento é que vai estar vinculado a um serviço ou outro. Não tem essa questão de você ir usar em qualquer lugar, que nem o Pix tem. Então você não tem a mesma área de cobertura, você paga a taxa e demora infinito. Essa é a diferença do Pix para esses serviços de atendimento. Também tem a questão dos cartões de créditos, que o Pix acabou basicamente com o uso de cartão de crédito aqui no Brasil. As empresas de cartão tinham praticamente um monopólio e aí o Pix chegou, jogou elas para escanteio, jogou o PayPal, jogou todos esses outros métodos de pagamento para escanteio e tomou a cena para si. Porque quando você oferece para o povo uma cobertura que é o território nacional inteiro e sem taxas, não tem comparação, né? Sem falar na agilidade do pagamento, né? Para resolver a sua vida rápido. É, E é por isso que eles criaram um problema com o nosso Pix. Agora imagina isso numa escala internacional, né, envolvendo todos os países do BRICS. A gente vai falar dos países que vão entrar no BRICS daqui a pouquinho. Tá? É por isso que o Pix é uma prática desleal, porque essas empresas querem lucrar em cima da gente. É por isso que é desleal. Deixa eu tirar essa imagem aqui. Vamos para a última imagem, depois a gente vai falar mais de BRICS, a gente vai falar de, de militares. Tem ainda bastante coisa para a gente falar. E se esse vídeo atrasar um pouquinho, porque eu estou tentando fazer tudo bem rapidinho, eu normalmente gravo o vídeo no domingo, mas eu tive uma enxaqueca brutal ontem e eu não consegui gravar, então eu estou gravando esse vídeo rapidinho na segunda-feira, tá? Eu vou editar tudo o mais rápido que eu puder, preparar tudo e jogar para vocês. Se bem que do jeito que eu tenho feito esses vídeos, eu tenho feito de forma a fazer a coisa da forma mais ágil, com o mínimo possível uh, de edição em cima, tanto para deixar a coisa numa coisa mais sincera, mais aberta com vocês, se aproximando mais de uma conversa do que qualquer outra coisa. Porque é muito fácil, eu poderia, mesmo que eu não quisesse escrever um roteiro, eu poderia hoje, com as inteligências artificiais, jogar um tema lá, pedir para o chat GBT ou a inteligência, qualquer outra inteligência artificial e falar, escreve um roteiro para mim sobre tal coisa. E a inteligência artificial escreve. Eu já fiz o teste. Teve um vídeo que eu fiz isso, faz aí um roteiro para mim sobre esse tema. Aí eu olhei ali, eu falei, nossa, legal que colocou em bullet points, né, em pontos a serem destacados, mas era uma coisa tão artificial, tão mecânica, que eu falei, minha nossa, eu nunca vou fazer uma coisa dessa. Não soa natural. Então eu prefiro fazer dessa forma, mesmo que eu me repita em alguns momentos e tudo mais, sai mais natural. Sai uma conversa entre eu e vocês. Né? Bom, vamos lá. Teve o tweet aí dessa moça
O presidente Lula colocou a conta do Lula, né? Lula oficial. Numa canetada, cortou o orçamento para o ano de 2026, 80% do fundo eleitoral, 20% das emendas parlamentares e 20 bilhões em isenções fiscais. É por isso que a Farinha Lima não gosta do Lula. É por isso que a extrema-direita odeia e os setores financeiros odeiam o Lula. Tá? Bom, tá aí a fonte. Vamos lá. Uh, tem alguma coisa que eu estou esquecendo agora. Enfim, vamos ver se eu lembro até o final. Com relação ao BRICS, aos países que a gente falou recentemente nos dois últimos vídeos aí, primeiro de alguns países que poderiam se juntar ao BRICS, aí apareceram mais alguns países que eu vi sendo comentado aí na internet, e aí na semana passada eu até ranqueei eles para vocês, as possibilidades e tal. O que tinha mais possibilidades, a meu ver, porque foi convidado para participar ali como ouvinte da, da reunião do BRICS desse ano, foi o México. E os Estados Unidos já pressionaram o México a se afastar do Brasil, a se afastar de qualquer coisa relacionada ao BRICS, e parece que o México está cedendo. Então isso diminui bastante as chances de que o México venha a se juntar. É uma pena. Eu entendo a dificuldade do México, ele está na fronteira com os Estados Unidos, é um dos países que teria mais dificuldade de se desvencilhar aí dos Estados Unidos, devido à natureza das relações comerciais. Espera um pouquinho, a gente toma um pouco d'água. Então, isso diminui bastante as chances do México se juntarem ao BRICS. Uma coisa que eu não mencionei na semana passada, em relação à questão do Japão. Da onde que vem essa história do Japão poder se juntar ao BRICS ou não? Porque tem havido muito diálogo nas mídias internas japonesas ali, entre os setores financeiros e os setores políticos, entre os veículos desses dois setores, um lado pressionando para vir para o BRICS e o outro contra. O setor financeiro, que é um setor mais jovem, que é mais progressista no sentido de que eles estão querendo avançar para um futuro e deixar esse status quo atual que está afundando a economia japonesa, quer deixar essa aliança americana que puxa eles para baixo. E você tem os setores mais tradicionais e políticos querendo manter essas alianças que vêm desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Vocês têm que entender que desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, depois de ter bombardeado tudo, eles ajudaram o Japão a se reconstruir, né? Investiram muito dinheiro no Japão. O Japão meio que ficou proibido de ter um exército ali, eles têm a força de defesa. Lembrei, uma das coisas que eu estava esquecendo. É sobre navios japoneses aqui no Brasil. Tá? A gente já vai falar disso daqui a pouco. Mas em troca, os Estados Unidos se encarregavam da defesa do Japão ali contra inimigos locais ali, rivais locais. Só que o Japão está vendo que, pelo que os Estados Unidos têm feito na Europa,
e toda essa retórica do Trump, eles estão vendo que não dá para confiar nos Estados Unidos. Né? Que eles já amarelaram nessa coisa da Ucrânia, que eles ameaçam invadir territórios de aliados, né? Eles ameaçou anexar o Canadá, ameaçou anexar a Groenlândia. Então, tem tido muito uma discussão entre essas duas áreas da sociedade, esses dois campos da sociedade japonesa, sobre qual seria o melhor futuro. O setor financeiro vê um crescimento ah, maior no BRICS, e todo mundo vê, porque os países no BRICS têm tido maior crescimento do que os países do G7, que inclui o Japão. Tá? Quando você soma o crescimento e você vê o PIB do G7 por paridade de poder de compra, o BRICS já superou o G7. Então, é, e o mercado do BRICS também é maior em população. Quando você soma a população total ali, a gente dá mais da metade da população mundial, e a tendência é isso aumentar ainda mais à medida que mais países se juntam ao BRICS. Só lembrando que os dois países com maior população em todo o mundo são Índia e China. A Índia agora como primeiro, em segundo lugar a China. Isso mesmo, a Índia passou a China em população. Então, o Japão está vendo, pô, a gente pode ficar nesse barco que, na melhor das hipóteses, vai estar estagnado, na pior vai estar afundando e vai levar a gente junto com eles, que ameaçou a gente com tarifas, que faz exigências em cima da gente que são irreais, que vão destruir essa economia. Ou a gente pode pular para o barco do BRICS e tentar escapar dessa. Então, esse é o diálogo que está havendo ali no Japão, e é por isso que está havendo essas coisas de vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem, que a gente quer, não quer entrar para o BRICS. Até onde eu sei, não há nenhuma declaração formal de nenhum lado por enquanto, e eu não espero que a gente tenha pelos próximos meses. Só lá pelo finalzinho do ano, começo do ano que vem, é que a gente deve ter. Pode ser que seja um pouco diferente esse ano, porque geralmente o summit, né, a reunião do BRICS se dá no final do ano, e aí alguns meses depois sai a declaração oficial de quem vai se juntar. Esse ano a gente teve no meio do ano, porque no final do ano a gente vai ter a COP30. Então é possível que a gente tenha alguma declaração antes do final do ano, por isso que eu estou falando do fim do ano até o começo do ano seguinte, porque normalmente seria no começo do ano seguinte. Mas até lá, até a gente ter alguma declaração, a gente só tem suposição, tá? Deixando isso bem claro. Todos esses países que a gente conversou, até que tenha uma declaração oficial, é só suposição, é só conversa. E por favor, nada do que eu estou falando aqui é conselho financeiro para ninguém, tá? Não invistam seu dinheiro com base no que eu estou falando, porque eu não sou especialista em nada disso. A gente está tendo apenas uma conversa aqui entre a gente, tá? Não, por favor, não façam nada que gere problema para vocês, tá? E nem para mim, por favor. Eu já tenho a minha vida aqui, cada um tem seus problemas nas suas vidas aí. Eu não quero mais problema para minha cabeça. Eu não estou dando conselho financeiro para ninguém, conselho legal para ninguém, nada disso. A gente está tendo uma conversa aqui, enfim. Vamos lá. Ah, então a gente não sabe ainda desses países quem vai se juntar ou não. E isso leva também a uma coisa interessante que aconteceu recentemente, mais uma vez envolvendo a minha humilde cidadezinha Santos. Nós recebemos 2 navios de guerra japoneses aqui.
um destroyer de última geração. Eu acho que era um destroyer. Tenho quase certeza que era um destroyer. E o outro um navio escola. O Japão tem feito um trabalho em relação a vários países da América Latina, no sentido de criar uma relação amigável com as nações aqui do Atlântico Sul, porque é uma rota comercial muito importante. 30% das rotas comerciais, do volume comercial do mundo, passa pelo Atlântico Sul. Então, se o Japão conseguir manter relações boas com os governos aqui da América do Sul, ajudar esses países a aprimorarem as suas doutrinas navais, esse tipo de coisa, para controlar melhor os seus territórios e por aí vai, isso cria uma boa relação com o governo japonês. Né? O Brasil já tem uma relação muito boa com o governo japonês, e isso amplia ainda mais a nossa relação com o governo japonês. E quanto melhor a relação que a gente tem com o Japão, eu diria que maior as chances do BRICS, né? Porque eles sabem da importância das rotas comerciais. À medida que o BRICS crescer, o Atlântico Sul vai ser mais importante, principalmente porque tem aqueles projetos da Transoceânica e da Bioceânica que estão sendo construídos pela China aqui no Brasil. Parte dessa questão aí do Japão vir com esses dois navios de guerra para cá é justamente não tentar perder a presença aqui na América Latina, porque eles estão vendo que a China tem muita influência aqui. E eles não querem que a China coloque toda a América Latina na influência exclusiva dela ali, né? Eles não querem perder espaço. Então é todo um jogo geopolítico aí, nada hostil por enquanto, mas é uma questão de rivalidade. As nações têm rivalidades mesmo. E como eu já falei, os Estados Unidos conseguiram o impossível de fazer o Japão, a China e a Coreia se sentarem na mesma mesa para conversar sobre o futuro das relações comerciais entre eles. Onde tem comércio, tem melhora na relação diplomática. Porque relação diplomática e comércio andam de mãos dadas. Se você não tem boas relações diplomáticas, não tem comércio. É simples assim. E quanto melhor uma coisa, melhor a outra. Quanto pior uma coisa, pior a outra. Tá? Então, isso aumenta um pouquinho as chances do Japão. A gente não tem nada oficial, mas melhora um pouquinho as chances. Eu ainda continuo colocando a Coreia em último lugar, ou penúltimo agora, por causa do México, que talvez tenha caído tão seriamente assim na lista. Né? Mas enfim, a gente vai ver lá pelo final do ano, começo do ano seguinte, se vai ter algum desses países que vai se juntar ao BRICS, se vai ter... Provavelmente vai ter outros países se juntando. A gente tem visto uma certa celeridade quanto a isso. Inicialmente, Índia e Brasil eram contra essa celeridade na adesão de países do BRICS, se preocupando em manter o grupo mais coeso para não perder a identidade. Porém, com essas taxas do Trump, essa loucura do Trump, é muito provável que a gente veja mais celeridade mesmo. Tanto por interesse internacional, quanto o próprio interesse do BRICS para fortalecer o grupo e facilitar que o grupo resista às pressões dos Estados Unidos. Tá?
Isso me leva a outra coisa. Durante a semana a gente teve vários rumores de que o Trump morreu, que não sei o que, não sei o que lá. Até agora a gente não tem nenhuma comunicação oficial. Muito pelo contrário, o que a gente tem de oficial fala que ele está vivo ainda. Eu imagino que ele esteja num estado de saúde delicado, por isso ele está afastado, mas eu não acredito que ele tenha morrido. É possível? É, mas até a gente ter uma confirmação oficial, não tem como a gente dizer o contrário. Tem que lembrar que a coisa do Epstein está pegando pesado lá nos Estados Unidos. E por causa disso, ele pode estar tentando evitar um pouco a aparecer em público. A aprovação dele está muito baixa e o problema de saúde dele realmente é sério. Algumas pessoas falam, ele está com uma doença terminal. Não, não é terminal. O que ele tem não vai matar ele, mas o que ele tem vai provocar problemas sérios de saúde para ele. Essa doença que ele tem ah, não tem como ah, reverter na situação que tem. O máximo fazer cuidados paliativos, né? Tentar diminuir o progresso da coisa. E apesar de não matar ele, aumenta as chances de que ele tenha outros problemas de saúde. Problema no rim, problema de acidente vascular cerebral, problemas cardíacos, uma série de problemas, porque as veias dele estão em muito mau estado. Vocês lembram que umas semanas atrás eu mostrei para vocês foto que ali do encontro dele com o Trump, do Trump com o Putin, que a imprensa estava focando nos tornozelos dele que estavam inchados e não sei o que, é por causa dessa doença. E aí depois a gente viu várias fotos das costas da mão dele com feridas nas costas da mão. É, essa doença provoca um inchaço dos tornozelos porque é onde o sangue tende a se acumular por causa da gravidade. Né? É, essa doença que ele tem faz com que as veias estourem de vez em quando e vazem. Por isso, com a gravidade, tem um inchaço das extremidades inferiores. Daí os tornozelos inchados dele. E quando você começa a ver isso na parte superior do corpo, braços, mão, e como ele está sempre de terno e gravata, a gente só vê as mãos e a cabeça dele. E a gente começou a ver essas feridas na mão. Significa que isso já espalhou pelo corpo todo. Né? Ele certamente tem um dos melhores cuidados de saúde do mundo, né? Como presidente dos Estados Unidos. Ele vai ter acesso a tudo de bom e do melhor. Então, eu acho duvidoso que ele tenha morrido. Mas eu posso descartar? Eu não posso, porque eu não estou lá, eu não estou vendo ele, se ele está vivo ou se ele está morto. A gente tem que esperar por uma declaração oficial, de um jeito ou de outro. A gente não pode afirmar que ele está morto sem a gente saber, né? E mesmo porque, independente dele estar vivo ou morto, o governo americano atual vai seguir na mesma linha, porque é o projeto 2025 deles, do pessoal que elegeu o Trump ali. Eles querem esse governo desajustado aí. Tem muitas coisas ali no projeto de governo do Trump que vão muito além da administração do próprio Trump, que são políticas de Estado americano. Esse governo atual só pega elas e leva a um nível mais fanático. Bom, enfim, são políticas que não são boas nem para o próprio povo americano, são boas apenas para os magnatas americanos, os bilionários
dos Estados Unidos. Ah, e é isso aí. Que mais? Tinha mais alguma coisa? Não, acho que era isso. Eu tô com uma vaga impressão de que talvez tinha mais alguma coisa para falar e eu não estou lembrando agora. Mas enfim, qualquer coisa, se tiver, eu faço algum adendo para vocês aí, né? E é isso aí. A gente já está há mais de uma hora conversando aqui, então eu vou encerrando com o meu usual vida longa e próspera. Tá certo? Um abração para vocês. Até mais.